Olá, bom dia. Estamos aqui mais um dia maravilhoso. Quarta-feira, hoje dia 15/5/2024, às 10h01, horário de Brasília. É isso aí, Otônio, a palavra é com o senhor. Bom dia, ouvinte da Rádio Resgate. Seja bem-vindo à rádio que transforma vidas. Hoje, como sempre, o Senhor nos tem agraciado nas quartas-feiras aqui com pessoas que são importantes para a nossa vida. Existem pessoas que deixam marcas na nossa vida. E nós estamos hoje aqui com assistente social Clotilde Chamorro Veras. A Clotilde, ela é uma referência na assistência social no Mato Grosso do Sul, fez parte do Conselho Estadual de Assistência Social. Ela tem um trabalho desenvolvido há muitos anos ali, há praticamente 25 anos, junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Mato Grosso do Sul. Um trabalho que é uma referência, um atendimento muito forte no ambiente do serviço social. Então hoje nós vamos ter algumas informações de dados, informações importantes relativo a conceitos de serviço social, de assistente social, de assistência social, de assistencialismo, que são coisas diferentes, são jargões diferentes, termos técnicos importantes, que muitas vezes até o próprio trabalhador que tem vínculos com assistentes sociais não sabe discernir, por isso fazem algumas confusões. Então hoje nós vamos ver estatística, nós vamos ver dados, nós vamos ver informações, nós vamos ouvir um testemunho de vida, né? Porque o que é importante para nós é entender que os nossos convidados, Clotilde, eles são os nossos amigos. É o primeiro protocolo que nós temos na Rádio Resgate. Nós trazemos pessoas aqui que são importantes para nós. Então, muito bem-vinda. Eu quero que você dê um bom dia aí para os nossos ouvintes da Rádio Resgate, Clotilde. Meu bom dia à Rádio Resgate. Primeiramente, agradecer a Deus pela grande oportunidade de estar aqui, né? Porque agradecer a vida para Ele, né? E essa oportunidade de estar aqui hoje, num dia muito especial, que é o Dia do Assistente Social, onde comemora essa data que é tão importante para Hoje é nossa o dia vida. do assistente social, Hoje Clotilde? é o Dia do Assistente Social. Puxa Isso vida, demais. que coisa linda. E também, pelas mídias, é o Dia da Família, né? Dia E o assistente social, ela, direta e indiretamente, ela cuida da família. É muito importante isso. Eu queria, sim, parabenizar minhas colegas, minhas amigas, colegas e amigas de trabalho, e que Deus continue nos iluminando, porque Amém. É um trabalho bastante complexo. Amém. Hoje também é o dia do aniversário da minha esposa, da Débora, a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. Hoje está fazendo aniversário. Eu quero dar início à nossa entrevista, na verdade, ao nosso podcast de hoje, lendo o Salmo 34:18, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então eu quero orar agora, fazer aquilo que o pastor Samir Zayed sempre faz, porque esse podcast, ele é uma criação e ele é uma estrutura que é dirigida pelo pastor Samir, e ele, por estar em São Paulo hoje, ele não teve condição de estar nesse momento aqui para fazer a direção do podcast, me pediu para que viesse, então eu estou aqui a representá-lo. Isso é uma grande responsabilidade, portanto eu quero fazer o que ele sempre faz aqui no podcast. Ele lê um versículo, ele lê uma passagem bíblica e ele ora. Então nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje, como a Clô acabou de dizer aqui, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer ao Senhor porque hoje nós comemoramos o Dia do Assistente Social, um profissional tão importante para a dignidade da pessoa humana. Obrigado, Senhor, por criar uma profissão regulamentada, que é uma profissão muito parecida com a profissão que Jesus teve na Terra. Jesus, ele foi o maior dos assistentes sociais. Lindo. Obrigado, Senhor, porque hoje é o dia da família, nós comemoramos o Dia da Família. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor abençoe e guarde, e que o Senhor proteja e livre do mal a nossa família. Em nome de Jesus,
Nós te louvamos e abençoamos o pastor Samir, a pastora Magali, nossos gestores, nossos coordenadores, aqueles que presidem toda essa obra, aqueles que têm diretamente uma responsabilidade diante do Senhor, para que tudo aconteça. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e declaramos que esse dia de hoje, mais uma vez, é um dia de oportunidades e privilégios e é um dia que o Senhor fez. Então nós nos alegramos nele e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, ouvinte da Rádio Resgate, que Deus dirija a sua vida de maneira com que você hoje esteja se aperfeiçoando nele. Clotilde, nós estamos aqui para falar do serviço social, para falar da assistência social, para falar do assistente social, para falar de assistencialismo. Nós estamos aqui hoje dentro de um ambiente em que há uma informação que atualmente o Conselho Federal de Serviço Social tem praticamente 200 mil profissionais registrados no seu cadastro. Sim. O que você pode falar para a gente de tudo isso, Clotilde? Vamos bater um papo aqui para você passar a tua informação e também a tua impressão. Você está há quanto tempo, Clô, no serviço social? Você se formou em que ano? Quando que começou isso na tua vida? Como que foi? Interessante que eu nunca pensei em ser assistente social. Eu fiz o curso de enfermagem e quando eu formei, eu fui direto do Rio de Janeiro, que eu fiz em Petrópolis, fui direto para Rondonópolis. Eu fui ser administradora hospitalar em Rondonópolis. E lá eu tive um trabalho imenso, um trabalho maravilhoso na Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia, na época. E trabalhei lá. E lá eu conheci uma assistente social, não na Santa Casa, fora da Santa Casa. Conversava muito com ela e ela assim, me orientava muitas coisas, eu recém-formada. Não, a orientação que ela me dava não era na área de enfermagem, não. A gente conversava no geral, questões até do hospital. E ela não trabalhava lá, mas ela conhecia o hospital. E a partir daquela conversa com ela, começou a despertar em mim o serviço social. E eu não entendia bem o que era o serviço social, né? Assistente social, assistencialismo, eu não entendia bem. Resumindo, eu saí do hospital, vim direto trabalhar no hospital universitário, no HU, e do HU eu fui para a Telemate. Não, desculpe, fui para o Proncor. Do Proncor eu fui para a Telemate. E na Telemate eu reorganizei a minha memória e pensei em fazer a faculdade de serviço social. Entendi. E foi aí, através do apoio do sindicato na época, até a presidente já é falecida hoje, ela me estimulou muito para que eu fizesse a faculdade de serviço social. E foi aí, inclusive fazendo o cursinho, curso extensivo, a gente chamava antes de intensivão. Eu fiz o intensivão, foi nesse ínterim que até eu conheci meu marido, hoje, interessante. Reinaldo. Então, foi nesse processo de intensivão, de estudo, aí eu consegui passar na faculdade, e ele também passou em economia, e foi onde começou tudo. E passaram-se alguns anos, eu fui embora, ele foi chamado para o curso no Rio de Janeiro, eu tive que pedir as contas, porque eu era recém-casada, pedi as contas e fui embora para o Rio de Janeiro. E lá fiquei um período com ele, sem estudar, tranquei a faculdade, tudo que eu e ele passamos na faculdade, aqui na UCDB. Não era o CDB, era FUCMAT. Você lembra que ano foi isso, Clô? Era 1970,
1975, 75, 76. Entendi. Porque Você falou de Telemate, né? Telecomunicações de Sim, Mato Grosso. de ainda. Mato Grosso era Quando você entrou na Telemate, era concurso ou você foi contratada? Era contratada. Contratada. Nós passávamos por uma entrevista com uma psicóloga, Entendi. fazia umas provinhas lá, né? Que na época tinha o valor, né? Como tem hoje um concurso, né? E eu passei. E eu passei para enfermagem na época. Eu entrei como enfermeira Entendi. na Telemate. Fui diretamente para a área médica na Telemate. E a partir daí, desse trabalho na área médica, eu fui despertando. Foi vocacionado, Foi. acendeu a vocação Acendeu. no Aí, serviço social. sim, e foi onde eu fiz. E você começou a desempenhar o serviço social, Clu, em que ambiente? Na verdade, bom, minha formação foi em 1983 na Universidade Federal, o FMT, em Cuiabá. Entendi. Eu fiz lá. Eu fiz o serviço social lá e o Reinaldo fez economia. Aí de lá, ele foi transferido para Campo Grande. Interessante que lá em Cuiabá, tinha um diretor na época, e através do Antônio Rui Leal, o meu ex-chefe, e o Simioli também, que foi meu chefe, descobriram que eu estava em Cuiabá. E o Antônio Rui Leal, ele falou com esse diretor e eu fui recontratada na Telemate em Entendi. Cuiabá. Consegui fazer um trabalho maravilhoso Lá, em Cuiabá. então, na recontratação em Cuiabá, que você começa efetivamente o O trabalho serviço social, o serviço a faculdade. de assistente. Entendi. Eu comecei lá. Entendi. E lá eu comecei a estudar e fui realmente me entregando para esse tipo de serviço, né? E foi que eu... Aí o Reinaldo foi transferido, eu vim embora para cá, e aqui eu fui readmitida. Entendi. Na Telemis. Não, era Telemate ainda, né? Clô, a gente estava falando agora há pouco dessa estrutura de assistência social, de serviço social, de assistencialismo. O que significa? Qual o significado desses termos? Pode... Tá, eu acho importante você fazer uma leitura, porque a gente precisa realmente passar informação técnica. Isso. Porque existe uma confusão, entendeu? Existe. De tudo isso. As pessoas confundem muito isso, e eu acho extremamente importante, porque o propósito nosso aqui é levar uma informação diferenciada, mas verdadeira. Uma informação pautada realmente nos conceitos, né, técnicos desses termos que são importantes para a gente aprender. O que é isso, Clotilde? Correto. Então, qual é a diferença entre serviço social, assistente social, assistência social e assistencialismo? Isso. Na verdade, a população, ela entende tudo como assistente social. E, às vezes, eu já me deparei com acadêmicas que falam, eu faço assistência social. Meu Deus, dói no ouvido quando você ouve isso. Eu faço assistência social. Mas, olha, na hora eu falo, não, você está fazendo a faculdade de serviço social. Esse é o termo técnico, para você designar a profissão que você está fazendo, aquilo que você está estudando ali. A faculdade Serviço social. de serviço social. Então, o que é o serviço social? É a profissão de nível superior, regulamentada pela Lei 8662, de 1993. Entendi. É recente, hein? 93 é que regulamentou a profissão de serviço social. Serviço social. E o que é o assistente social? Esse assistente social também gera uma série de dúvidas, porque a palavra assistente, ele não te dá o nome de uma profissão. Você é um assistente. Então, é preciso estar ciente de que o assistente social é uma profissão. Porque o próprio termo técnico, né, gramaticalmente falando, assistente é aquele que assiste a alguém. Né? O assistente do dentista é ali o instrumentador. Então, parece que é essa conotação. Né, essa conotação. E é um equívoco isso. É um equívoco. E ele confunde muito a cabeça. Principalmente do leigo, daquele que não vivencia o ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico. Ele
confunde. Então, o assistente social é um profissional com graduação em serviço social. Olha só, gente, espera aí. Olha que importante isso aqui, né? Assim como o advogado, ele é aquele que fez a faculdade de Direito, né? Ah, meu filho faz advocacia. Não, não faz. Seu filho faz Direito. E ele pode ser advogado, como pode ser um delegado de polícia, como pode ser o procurador do Estado. Mas a Clotilde está trazendo aqui uma informação importante, que o assistente social é aquele que faz o curso de serviço social. É isso, Clotilde? Exatamente. Que interessante. Ele faz a faculdade de serviço social. Entendi. Então, é muito importante isso também para os acadêmicos, né, que puderem estarem me ouvindo, ter essa certeza. Entendi. Do que é. Para não errar, né? Não errar. Não. Porque, gramaticalmente falando, o assistente ele não dá a impressão de uma profissão. Exato. Né? Que o Conselho Regional me perdoe, é o Conselho Federal, mas é a minha visão. É uma realidade. É a minha visão. É diferente, por exemplo, falar assim, eu sou assistente da dentista fulano de tal. Ela é uma assistente, mas ela não é a dentista. Isso. Aí eu falo, eu sou assistente social. Então, eu sou assistente social. É a profissão. Entendi. Que eu Regulamentada. fiz, regulamentada, né? Pelo Código de Ética. E eu fiz a faculdade de serviço social. Entendi. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também, assistência social. Né? É uma política pública prevista na Constituição Federal e direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a previdência, né? A previdência social, etc. E ela é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, constituindo-se como uma das áreas de trabalho de assistência social. Entendi. E, para encerrar, da diferença entre esses termos, né, o assistencialismo, que também confunde muitas pessoas. Né? É aquela velha história, eu ensino a pescar, eu não dou peixe. Eu não vou pescar para você, eu não vou te dar o peixe, e não vou limpar o peixe, não vou fritar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Entendi. Então, o assistencialismo, ele forma uma forma de oferta, né, de um serviço por meio de uma doação. Eu vou doar, né? É um favor, uma boa vontade, um interesse de alguém, e não como um direito. Perfeito. Eu vou doar. Perfeito. Eu vou ser. Normalmente, assistencialismo ele tem uma vinculação com a prestação de algo que é um serviço imediato em troca de alguma coisa. Normalmente, sim, a gente ouve essa palavra, essa locução assistencialismo em período eleitoral. As pessoas fazem assistencialismo para ter algo em troca. Então, isso não tem a ver com a profissão do assistente social, do serviço social. Não tem a ver. Não. Certo. Clotilde. O assistencialismo, a gente faz, em questão assim, é esporádico, uma situação extremamente emergencial. Entendo. Aí é necessário. Aí é necessário, é imediato. Entendi. É uma situação imediata. Como, por exemplo, hoje o que nós estamos vivenciando ali no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É uma situação de assistencialismo. A gente está assistindo, estamos, vamos dizer assim, desenvolvendo o nosso trabalho como assistente social, porque com certeza a Secretaria de Assistência Social está assim, em pleno vapor, né? Mobilizada totalmente. Como eu falei, um trabalho de equipe multidisciplinar. Lá está o bio, psicossocial, espiritual e etc. Certo. Que realmente se faz necessário. Clotilde, o que nós temos? A gente tem vivido assim um tempo difícil, né? Nós temos vivido uma estatística muito forte de abusos dentro do seio da família. Hoje, 15 de maio, o dia que se comemora, né? É o Dia Internacional da Família. O que você poderia nos informar acerca de estatísticas daquilo que está acontecendo hoje no Brasil em relação
a abuso infantil, a problemas das mais diversas naturezas dentro do ambiente familiar, essa estrutura de pessoas em situação de rua. O que você tem de informação para nós derivado dessa tua tão larga experiência nesse campo de trabalho como assistente social? Eu vou me basear assim na estatística de informações através da mídia. Certo. Porque esse trabalho específico da estatística, ela não são dados específicos da nossa área. Entendi. Né? Ela é mais do IBGE. Porém, nós não podemos fugir dessas informações. A gente tem que estar atenta, né, para saber, principalmente o Conselho Federal, o Conselho Regional, eles estão atentos a isso, né? Para atuar especificamente naquilo. Né? Em cima disso, né? Mas, assim, vamos dizer assim, a estatística ela não depende do nosso trabalho. Entendi. Né? Ela é um braço Entendi. De informação. Né? Entendi. Vamos iniciar, então, pela fome. Né? A fome, né, são afetados por insegurança alimentar, né, escassez de alimentos. Então, eu estava pesquisando, nós estamos com 27,6%. Meu Deus. 33 milhões de pessoas no território nacional passando fome. Você, ouvinte da Rádio Resgate, eu queria muito que essa informação da Clotilde não fosse verdadeira, né? Porque ela trouxe aqui um número que para mim é exagerado, né? 33 milhões de pessoas no Brasil hoje vivem em ambiente de fome e de insegurança alimentar. Insegurança alimentar. É muita gente, Clotilde. Jesus, é muita gente. Dói o coração. Realmente. E uma outra estatística também muito importante, que é da violência contra a mulher, que hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né? Sim. 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência. Aí entra a violência doméstica, familiar, psicológica. Né? A gente não se atém muito à questão da violência psicológica, mas ela é uma das mais graves. Ela é uma das mais graves. Às vezes é preferível você levar um tapa na cara do que uma violência psicológica. Aquela agressão psicológica. Isso é dolorido. Então, nós estamos com 30%. Meu Deus do céu. Sem entrar em detalhes, isso eu levantei do ano anterior, de 2023. Esse não foi agora de 2024. Né? É a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Já tem 18 anos, né? Um outro dado importante é o abuso e a negligência infantil, né? Graças a Deus nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Certo. Mas em 2023, o ano passado, houve um aumento de 77% em relação ao ano anterior. De abuso e negligência infantil. 77%. 77%. O aumento da violência e do abuso infantil no Brasil em 2023 em relação a 2022. E agora, em 2024, foram registrados 73 mil violações. 73 mil. Isso porque nós temos todo um instrumento de trabalho de profissionais preparados, altamente preparados para lidar com isso. E ainda nós temos esse número de... E nesse ambiente, Clotilde, da violência doméstica, da violência, na verdade, contra a mulher, não só a doméstica, mas a violência contra a mulher, qual que é o trabalho? O que o assistente social, onde que ele se integra nisso? Qual que é o papel que ele desenvolve? Como que ele faz? O que ele faz? Na verdade, nós, como assistente social, nós temos um trabalho específico nessa área. Né? A gente vai detectar o problema, vai conversar com a mulher, vai ouvir a história dela. Entrevista. Né? São várias
vários procedimentos que a gente vai ter com essa mulher. Uma aproximação, uma acolhida humana, em primeiro lugar, uma acolhida humana. É ouvi-la como um ser humano. Entendi. Sem julgamento, é ouvi-la por completo. E é claro que esse trabalho nosso, como assistente social, ele não é um trabalho isolado, né? É um trabalho multidisciplinar. Essa mulher, uma vez agredida por vários tipos de violências que eu já falei, psíquica, moral, física, familiar, ou do próprio companheiro, ou seja quem for, ela já está doente. Ela já está, vamos usar o termo, aniquilada. Entendo. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos atendê-la, vamos acolhê-la, orientá-la, juntamente com um profissional psicólogo. Esse psicólogo é fundamental, é indispensável. E é onde também entra a orientação jurídica. Entendo. Também é um outro profissional indispensável. Porque aí entra uma série de procedimentos que são conjugados dentro da lei. Nós não podemos fazer nada fora da lei. Entendo. Nós temos que estar pautada em leis, em procedimentos que nos orienta, nos capacita e faz com que venhamos encaminhar. E aí, dentro disso, Clotilde, você tem um protocolo profissional. Temos um protocolo Você faz a profissional. oitiva ali, ouve a pessoa, Temos. tem toda uma estrutura protocolar que você segue para dar encaminhamento. Como que é isso? O principal nosso é o nosso código de ética. É a nossa bússola. Entendi. É o código de ética. Assim como do advogado Isso. é o Código de o ética código também. de né? ética também, mas dentro do processual, civil, etc. Isso. E tal, o nosso código de ética. E além do nosso código de ética, nós temos que eu vou até falar da importância desse instrumento, que uma vez que tem várias assistentes sociais me ouvindo e já conhece, né, tem conhecimento desse livro, é a coletânea de leis. Esse livro eu indicaria. Entendi. Indicaria, principalmente no momento, para os acadêmicos, né, EAD, os acadêmicos presenciais e nós profissionais, que estivéssemos sempre lendo, é um acervo de cabeceira. É necessário a gente tomar posse. Você pode repetir Dessa para mim o leitura. nome desse livro aí? Tá, eu vou ler aqui para não errar. É Coletânea de Leis e Resoluções. Olha que importância, de Entendi. leis e resoluções. O assistente social na busca pela concretização dos direitos sociais. Então, esse livro, ele vem trazer para nós a direção do nosso trabalho. De como você vai desenvolver na prática ali Na a tua profissão. prática e pautado na lei, naquilo que é para ser feito. Não tem, para nós não tem eu acho. Ou é ou não é. Entendi. E aí, Eu acho que é isso. Não acho, não. Não tem que achar. É. entendi. E aí você faz ali uma escuta qualificada, vamos chamar assim. Em E aí primeiro você lugar, dá um uma encaminhamento. acolhida. Entendi. Uma acolhida. Uma acolhida humana. Isso eu não abro mão dela. Sabe, essa acolhida humana, olho no olho, coração com coração. Entendo. Isso é muito importante para aquela pessoa, aquele indivíduo que está Como você disse, aniquilado. aniquilado. Ele está zerado, está deletado, vamos dizer no termo Sem de hoje. identidade, tá? Perdido, Sentimento de menos-valia. subestimado totalmente, depreciado. Entendo. Então, essa acolhida que o assistente social vai fazer com ele, olho no olho, sentir no olhar do assistente social que está acolhendo aquele ser humano. Sem culpa, né? Sem acusação. Sem acusação, sem julgamento.
porque é muito difícil. Como nós erramos toda hora, meu Deus, julgando. A gente julga em fração de segundo. A gente, às vezes, nem lê direito ou nem ouve direito, já está julgando. E isso aí, dentro dos princípios, vamos dizer assim, religiosos, já não é correto. Né? Falando disso, né, Clotilde, a gente sabe que a espiritualidade, ela é importantíssima, né, para esse ambiente também, porque às vezes as pessoas, elas não pensam nisso, como a gente estava conversando agora há pouco, antes do nosso bate-papo aqui. A gente fala que o Estado, ele é laico, mas nós temos que entender que o artigo 1º da Constituição Federal estabelece que o Estado democrático de direito tem como fundamento, lá no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Né? E a gente sabe também que a própria Constituição Federal, ela lá no artigo 5º, onde fala dos direitos, né, e deveres individuais e coletivos, ela trata ali da liberdade de culto no inciso 6. Sim. Então, a liberdade de culto é a pessoa cultuar, escolher sua religião, não cultuar, não ter religião, mas tudo isso nos indica a importância da espiritualidade. Você está falando dessa questão aí dentro da profissão, né? Que é você ser um assistente social, também ter uma vocação, porque nós, na verdade, também, como temos uma formação protestante, a gente sabe que Deus é tudo. É tudo. A gente sabe que Deus é tudo, não é? Quando a Bíblia diz ali, porque dele, para ele, por ele, todas as coisas, a gente consegue compreender essa conexão universal, essa natureza que tem de vazio no coração humano que somente Deus preenche. Então, eu creio que isso também é importante, eu trago isso para a minha profissão, eu vivo esses princípios na minha profissão. Eu também. E eu creio que isso é importante, né, Clotilde, a gente saber separar o científico, o cultural, mas o espiritual. A gente precisa viver essa simbiose, né? E dentro da profissão tua, e de que você está falando dela aqui, isso também é importante. É muito importante. E é o primeiro mandamento, né? Amai a Deus. E o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, quando eu me refiro a essa acolhida, eu tenho que amá-lo. Entendo. Eu tenho que amá-lo. E esse amar é essa doação no ouvi-lo, sem julgamento, é amá-lo de verdade naquele momento. E todas as vezes que eu puder amá-lo. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, nesse momento, eu vejo que essa acolhida vai deixar esse ser humano já mais tranquilo, vai ajudá-lo a falar. E muitas vezes ela não fala, ela ou ele não fala. No caso da violência da mulher, é ela. Não fala. Ela não fala, ela fica recuada, ela tem medo, já tem medo até de olhar, ela não olha para você. Até isso você tem que fazer com que ela perceba um ambiente que ela de confiança. E daí, Clotilde, especificamente nisso, você ouve, e daí qual que é a tua posição ali como profissional? Dependendo daquilo que você ouve, é o encaminhamento que você faz? Na verdade, nós trabalhamos com o psicólogo junto, né? O psicólogo já está aí junto. E algumas vezes a gente até atende primeiro, depois já chama o psicólogo, depende muito da situação. Tem momento que vai os três. Vai o assistente social, a psicóloga e o advogado. Que isso é muito... A situação que vai dar o destino. Que vai dar o destino. E esses três profissionais é o que atuam no CREAS, né? Que é importante também a gente falar um pouquinho do CREAS e do CRAS. Então, a gente ouve muito isso. Onde fica o CRAS? Onde que é o CREAS? E o que é? O que é isso? Qual o significado desses termos, o significado técnico deles? Tá. Eu vou dizer que isso é um dos pilares da assistência social. É um dos pilares. Que o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS. CRAS.
Aí, seguidamente, nós temos o CREAS, que é bem parecido também com outra instituição, né, que também é O CREA, é o CREA. que é o né? Conselho Regional de Engenharia, né? E aí, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Esses dois são pilares da assistência. E eles são ligados à Secretaria Secretaria de Assistência Social do município. do município. Então, o município tem que ter o CRAS e tem que ter o CREAS. Tem, Entendo. tem que ter. E qual é a função desses órgãos? O que eles fazem? Por que tem que ir para o CRAS e não para o CREAS? Por que eu tenho que encaminhar para o CREAS e não... O que é isso? Como que funciona isso na prática? É uma boa pergunta. E isso daí confunde muito a nossa população. Porque aí você fala, mas o que é o CREAS? Aí você fala, o CREAS é isso, o CRAS é isso. Mas tem uma diferença muito importante para nós do CRAS. O CRAS, ele trabalha a prevenção. Entendo. Ele trabalha a prevenção. Ele faz a visita domiciliar. Primeiro, ele recebe aquela família, ele recebe o indivíduo, ele recebe toda a família no CRAS. Ele vai ouvir aquela família, ele vai sentir o problema, o risco que ele tem, o que está acontecendo com aquela família. Entendi. Né? Então, ele vai trabalhar em cima daquela situação. Ele vai fazer um relatório, ele vai dar o parecer dele. E aí, a coordenadora, né, no caso do CRAS, e vai estar trabalhando junto com a assistente social e vai fazer aquele encaminhamento. Ó, você vai visitar, tem uma visita domiciliar, a assistente social vai fazer a visita domiciliar. Em loco, ela vai ver o que está acontecendo, né? Ela vai fazer um relatório, vai fazer um parecer do serviço social, daquele profissional que atendeu aquela família. Ela vai levantar todos os riscos, os perigos, os problemas, a vulnerabilidade daquela família. Esse é o CRAS. Entendi. Então, ele também, dentro do contexto da visita domiciliar, vai ver se aquela família está passando necessidade, que precisa de ajuda, até de alimentos. Você precisa de um médico, você precisa ter tudo isso. Tudo Esse isso. é o trabalho. Por isso que é um trabalho assim, em equipe. É um trabalho multidisciplinar. Certo. E já o CREAS, olha a importância também. O CREAS, ele já trabalha com o problema instalado. O risco já instalou. Entendi. O problema já está. Quando tem problema de aconteceu. negligência, abandono, maus tratos, ameaças, abusos, aí é o CREAS. É o CREAS. Por isso que é Centro de Referência Especializado. Porque ele já vai trabalhar com o problema instalado. Já aconteceu, já não adianta mais. Já aconteceu. Então, nós vamos trabalhar em cima do que aconteceu já. Entendi. Novamente, a visita domiciliar ou hospitalar, o que for. Entendi. Por isso que o CREAS, ele trabalha com o assistente social, o psicólogo e o advogado. Certo. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita domiciliar, nós três juntos. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É o que você fala da equipe multidisciplinar. Da equipe multidisciplinar. É muito, muito gratificante. É um trabalhando com o outro de uma forma assim, tranquila, confiante, sabe? Eu confio naquele psicólogo que está comigo. Entendi. E ela confia em mim. Eu confio naquele advogado que está comigo e ele confia em mim. Então, nós fazemos os nossos relatórios, cada um com o seu olhar clínico, específico da sua área de formação. Da sua área de formação, e a gente dá o parecer. Normalmente, os pareceres são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Né? Porque eu tenho um olhar, o psicólogo tem outro olhar e o advogado tem outro olhar. Mas se você, por exemplo, enquanto gestor daquela área, você vai analisar que os pareceres foram bem semelhantes. Por quê? Porque a situação requer.
A situação, ela te mostrou isso, então não tem como fugir. Entendi. Não tem como fugir. É o parecer e pronto. Aí, diante desse parecer, que nós vamos ver para onde vai aquela situação. Certo. Por exemplo, de uma criança, né, que foi abusada, aí entra o conselho tutelar. Entendi. Aí Bom. vai dando destino para tratar do problema Do específico, problema específico. até que ele seja resolvido. Isso é a importância do CRAS e do CREAS. Né? O que é o CRAS? O CRAS é a prevenção. E o CREAS é a atuação já é a atuação. quando o problema se instalou. Já se instalou, já aconteceu, o risco já aconteceu, Entendi. já houve a violência, então vamos agora Entendi. resgatar. E aí o profissional, ele trabalha com a estrutura de parecer e com a estrutura de relatório. Por exemplo, eu já tive oportunidade muitas vezes, de atuar no direito de família, no ambiente do direito de família, e a gente depende ali nas boas parcelas que envolvem crianças e adolescentes, a gente depende de um trabalho multidisciplinar do assistente social e do psicólogo. Que a gente chama de laudo, né, psicossocial, onde vai ser estabelecido ali para o juiz tomar uma decisão, com o parecer do Ministério Público, qual que vai ser o destino dessa criança ou desse adolescente. Então, via de regra, Clotilde, a importância de um assistente social é tamanha que o destino de crianças e adolescentes depende do parecer daquilo que ele estabeleceu no seu relatório. Sim. Então, ele vai na casa, ele vai no núcleo familiar, ele faz um relatório geral. Eu conheço aqui assistentes sociais que têm uma capacitação muito forte. Eles fazem um relatório envolvendo o espaço físico da casa, toda a estrutura, se a criança está estudando, como que ela se comporta. Para o senhor ter uma ideia, nas visitas domiciliares que nós fazemos, até a carteira de vacinação a gente olha. Entendo. E orienta aquela mãe, olha aqui, mãe, você não levou teu filho para vacinar, está faltando isso, está faltando aquilo. E tudo isso, se, por exemplo, você for solicitada, por exemplo, por um juiz de direito para fazer um relatório, você vai ali e você vai colocar todas essas informações no teu relatório. Tudo. Desde a entrada, se a casa está limpa, se está suja, se está organizada, se está desorganizada. O que está faltando, o que não está faltando, o que eles comem, o que não comem. Entendi. Aí também já tem o índice de fome, né, de carência de várias coisas. Você vê se tem violação, não tem. Você vê que o trabalho, tudo ele tem um vínculo, né? Tudo ele gera alguma consequência. Gera. E é um trabalho assim que é constante, viu? É dioturno. Você vai de manhã numa visita domiciliar, se você voltar amanhã de novo, você já vai encontrar outro problema. Porque aconteceu à noite, o marido chegou bêbado, já bateu no cachorro, já bateu na mãe. Entendi. Olha, é incrível. Se você fizer uma visita com uma família todos os dias você vai encontrar um problema diferente. Vai. Eu já atendi situações que... Clotilde, você trabalha há muitos anos ali, você se aposentou e daí você veio e foi integrar uma porção ali de trabalho nessa tua área profissional dentro do Sindicato das Telecomunicações de Mato Grosso do Sul. Sim. É isso? Isso. Como foi tua história nisso? O que você desenvolve lá? O que você percebe nesses anos todos? O que mudou na telefonia? O que mudou nos trabalhadores enquanto pessoa, na sociedade? O que você podia falar para a gente? Eu creio, Clotilde, que é uma história importante para a gente ouvir hoje aqui. Bom, parte do princípio da privatização. Começou a mudança com a privatização. 98 ali, 99. 98, 99 começou. Houve um trabalho pelo RH, né, para a gente trabalhar a questão de preparação para a aposentadoria. Nós tivemos assim, um trabalho muito, muito bonito do gestor de RH na época, que foi contratado profissionais, né, na área de psicologia para trabalhar vamos dizer assim, esse desmembramento, vamos usar esse termo, da empresa, né, para o indivíduo. Esse desligamento, na verdade, é um desligamento.
porque Eu percebo, Clotilde, eu estou no ambiente das telecomunicações também há quase 30 anos, eu percebo que antes da privatização, e Era essa uma foi a coisa. dificuldade que vocês viveram como psicólogos e como assistentes sociais, é que o trabalhador das telecomunicações, ele misturava a sua identidade com a empresa. É isso que você quer dizer, foi difícil esse rompimento de vínculo, foi difícil. de identidade. É como se você colocasse, vamos fazer um exemplo um pouco chulo, vamos usar esse termo. Você colocar uma gaiola e colocar um passarinho aí dentro dessa gaiola. Vamos igualar. Aquele trabalhador como um passarinho dentro da gaiola. A gaiola está aberta, mas ele não sai. Entendo. Ele não enxerga que a porta está aberta. Entendo. Foi um sofrimento muito grande. Foi um sofrimento muito grande. Teve um índice muito alto de pessoas com depressão, né, Depressão. Clotilde? Eu comparo, sempre costumo comparar isso como um grande aquário que se quebrou. Um aquário muito grande. Quando eu fui visitar o aquário aqui em Campo Grande, me remeteu essa lembrança. Entendi. Me remeteu essa lembrança. Lá nos idos de 2000, Sim. que começaram as demissões Foi. massificadas, né? Foi. Eu olhei assim para o aquário e me remeteu essa imagem desse grande aquário que era o sistema Telebrás e que se quebrou. Vamos usar o termo novamente, de vários peixinhos, uns foram para a terra, outros foram para o rio, outros foram para o mar, outros se quebraram no caminho, morreram. Houve muito suicídio. Estatisticamente não tenho condições de responder, porque eu não acompanhei esse caso, né? Esses casos, mas houve suicídio. Não sabemos de quanto. Talvez tenhamos no nosso meio, né? Pessoas que tenham esse índice, mas eu, particularmente, Clô, não tenho. E aí, Clô, você entra no sindicato em 99, você vai lá para prestar esse serviço como assistente social, Sim. como profissional. E o que você, então, desenvolve lá dentro, na prática? Qual que é teu trabalho hoje lá? Lá foi um começo. É o começo do começo. Porque sindicato, se não me engano, foi um dos primeiros sindicatos que contratou um assistente social. Olha só que Se não informação me engano. interessante. Você, ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos aqui prestando para você informações importantes. Hoje nós temos o Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida, o pastor Samir, ele sempre entendeu não só a importância, né? Mas a necessidade, porque às vezes você tem uma necessidade, mas você não dá importância para ela. Às vezes você dá importância, mas você entende que não é necessário. Aqui, assim como o Sintel-MS, que é o Sindicato das Telecomunicações, entendeu a importância e a necessidade de um assistente social no ano de 99. E aí você foi para lá e desenvolve qual trabalho lá, Clotilde? Na prática, o que você, Clotilde, no seu dia a dia de gabinete, realiza ali? Certo. Como eu falei no início, né? Eu comecei do zero. É claro que eu me pautei em todo instrumento de trabalho que eu já tinha na Telemes, que depois passou de telemática para Telemes. Entendi. Então, eu trabalhei em cima de formulários. É claro que eu não copiei exatamente, mas eu lancei... Fui desenvolvendo na medida da necessidade que me apresentava. São demandas espontâneas que vinham, outras eram, vamos dizer assim, no dia a dia da situação que o trabalhador apresentava. Eu ia coisas que você não tinha vivenciado até então? Até então, porque trabalhar numa empresa é uma coisa e sindicato é outra. É outra. Né? Bem diferente. Bem diferente. O sindicato tem uma política de ação e a empresa tem outra. Né? Na empresa você já trabalha com objetivos pré-fixados. E no sindicato eu tinha que construir. Então, foi um desafio muito grande. Mas eu tive uma sorte muito grande, que eu trabalhava com os trabalhadores, vamos dizer assim, os trabalhadores da empresa que eu já tinha atendido. Entendi. Então, assim, como assistente social, não foi muito difícil, porque eu já tinha a história dele na minha memória. E até tinha um grau de relacionamento, de amizade. E às vezes até afetivo, porque era
um amigo próximo, um colega muito próximo, às vezes até trabalhava comigo, entendeu? Entendi. Então, enfim, Isso facilitou facilitou o meu desenvolver trabalho. o trabalho. Facilitou. Depois, Clotilde, veio a APAS, né? Foi isso? Veio a Você que fundou ali com uma equipe, com Na verdade, grupo de pessoas, o a Rafael, APAS? na época, o Rafael, que é o presidente atual do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, ele me convidou para eu exercer a função de presidente na associação. Como na época eu estava trabalhando os 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, porque eu passei no concurso do processo seletivo do ProJovem, eu dava aula à noite, trabalhava no Sintel à tarde e de manhã no Sereste. Então, Jesus. trabalhava no Sereste. E à tarde no Sintel e à noite no ProJovem. Dei aula no ProJovem. Entendi. Participação cidadã. Foi também outra experiência maravilhosa. Olha só. Então, os 3 períodos, eu não tinha condição de assumir uma presidência da associação. Agradeci imensamente ao Rafael, que ele me convidou. Aí ele convidou o finado Adolfo para assumir a presidência e eu, na época, assumi a tesouraria, Entendi. né? Que foi em 1988. E a APAS é a associação? Associação dos Aposentados. É um nome bem extenso, né? Entendi. Mas, assim, resumindo, é uma associação Do dos sistema de aposentados em telecomunicações. telecomunicações. Porém, nós trabalhamos, já começou numa gestão anterior de uma colega, e depois com a gestão do João Melli como presidente, nós mudamos o estatuto. O estatuto hoje permite não ser apenas das telecomunicações. Olha só. O senhor, né, dentro da sua profissão, a sua esposa, o filho, Qualquer pessoa que qualquer esteja pessoa na ambiência de aposentadoria pode se pode, vincular e não só à aposentado, associação. como ativo também. Olha só. Ele pode contribuir com a associação, ele ser E se vincular como associado. como membro, né, como associado. Como associado. E até como diretor. E a APAS, qual que é a finalidade dela? O que ela desenvolve? Ela tem esse crivo também de ter assim um DNA de assistência social. Tem. É isso? Tem, porque a gente faz vários trabalhos. No momento, por exemplo, nós acompanhamos uma família carente, precisa de alimentos, ela está com alimentação bem precária. Roupas, nós recebemos roupas, né, doações de roupas, calçado, toalha, principalmente toalha, roupa de cama, né, porque às vezes tem uma família que está com o pai ou com a mãe acamado. E não tem condição de suprir. Não tem condição, né? É lençol toda hora, né? Faz xixi, não tem fralda. Então, nós arrecadamos fraldas geriátricas. Então, faz esse trabalho. Fazemos esse trabalho. Entendi. Então, nós temos pessoas que doam mensalmente um valor X somente para a fralda. E nós trazemos isso em relatório. Entendo. Nós temos... Tem toda uma estrutura financeira de prestação de contas e principalmente prestação de contas. Olha, e eu como diretora financeira não abro mão disso. Entendo. E na época que eu fui presidente também, é ali, o preto no branco. Eu não brinco com dinheiro. É um modelo a ser seguido, né? É um modelo a ser seguido. Clotilde, qual que é a mensagem que você deixaria para esses jovens que hoje eles olham para a faculdade de serviço social e têm a intenção de passar por aquela cadeira ali? Qual que é a mensagem que você deixa para o profissional hoje? Para o acadêmico, para o profissional? Olha, uma mensagem que eu passaria assim no fundo do coração, ele vê se ele tem vocação para isso. Não fazer por fazer. Eu vou fazer serviço social, sabe? Com descaso, sabe? Como se fosse... Entendi. Não. Se for para fazer isso, não faz. Vai vender banana. Entendo.
Vai vender fruto Faça se for vocacionado. por vocação. Serviço social para mim é vocação. É vocação. Se não for, não faça. Vai fazer outra coisa, menos serviço social. Entendo. Porque você vai lidar com o ser humano, com problemas que você não imagina que existe, e você tem que estar preparado. Então, se não tiver o perfil, não vai. Não consegue. vai. E é importante, viu? Muito importante você fazer uma análise crítica de você mesmo, se você tem condições emocionais, psicológicas, de trabalhar com o ser humano com um problema acima da tua cabeça, acima do teu olhar, que você tem que recorrer. Então, quando eu falei desse livro, da coletânea de leis e resoluções, né, do assistência social na busca pela concretização dos direitos sociais, é profundo, é regras, é leis, resoluções que você precisa dominar. Entendi. E o serviço social, ele é muito organizado. O nosso conselho é organizado, ele tem tudo para você. Que interessante. Ele tem tudo para você. O Conselho Federal tem tudo para você. O que você precisar, ele te dá suporte mesmo. Te dá suporte, ele te orienta, ele te capacita. Nós temos formação continuada. Que coisa linda, Clotilde. Nós temos núcleos, sabe, de trabalhos, de orientação, sabe? O Conselho Regional de Serviço Social é maravilhoso. Temos os nossos altos e baixos? Temos, claro, como qualquer outro lugar. Se na família nós temos, imagina num conselho. Temos divergências políticas, divergências de várias situações. Entendi. Mas, acima de tudo, a nossa profissão, ela nos acalma, ela nos mostra que nós temos que trabalhar com esse coração voltado para aquela pessoa que realmente precisa da nossa orientação, do nosso trabalho. Muito bem, você ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos tendo um bate-papo muito gostoso, muito maravilhoso com a Clotilde, pessoa que eu tenho o maior respeito, a maior admiração. Obrigada. Eu conheço a Clotilde há praticamente 25 anos, né, que nós estamos juntos. Verdade. E a gente já passou altas histórias juntos. De viagem, a viagens, serviço, né, doutor? Lá para Dourados, na casa do nosso amigo Maurinho. É, Maurinho. Já tivemos em muitas situações importantes e a Clotilde sempre participando ali com essa formação dela. Eu não sabia, Clotilde, de todo esse tempo que estamos trabalhando juntos, eu não sabia que você tinha formação na área da enfermagem. Olha só, Tem. Que importantíssimo, né? A gente saber disso. Então você está ouvindo aí informações importantes para discernir acerca daquilo que a gente hoje ouviu aqui sobre a diferença desses termos técnicos, né? De assistência social, de assistente social, de serviço social, de assistencialismo, de CRAS, de CREAS. Tudo isso são informações importantes porque, de fato, a gente vai entendendo o condicionamento de uma profissão que ela tem um substrato na sua essência de trazer para a gente aquilo que nós tanto batemos a favor, que é a dignidade da pessoa humana. Que é aquilo que Rui Barbosa dizia, você tratar com igualdade é tratar com desigualdade os desiguais. Então nós precisamos entender ambientes, nós precisamos entender que um ambiente lá no Ribeirinho é diferente de um ambiente aqui no Palácio do Governo. Sim. E nesses ambientes a gente precisa trafegar de maneiras que são consentâneas com o ambiente. Então é importante porque entra nesse aspecto o serviço social que vai trazendo todo um detalhamento, vai fazendo uma sondagem de ambiente, vai fazendo uma sondagem de pessoas, vai fazendo uma escuta qualificada, vai fazendo uma geografia social das necessidades e vai encampando esse trabalho de modo a fazer direcionamentos, como a Clotilde falou aqui, se é o Conselho Tutelar, se é um delegado de polícia, se é um Ministério Público que está ali na promotoria do idoso, na promotoria do adolescente, da criança, enfim,
essa estrutura demonstra para nós a importância que é você ter um trabalho de assistência social vinculado a esse profissional, o assistente social, que na verdade faz uma faculdade justamente para ter condição técnica, condição científica, condição acadêmica de discernir com maior rapidez as necessidades e atuar, como agora nós estamos vendo ali no Rio Grande do Sul. São estruturas que às vezes, por falta de conhecimento técnico, as pessoas estão perdendo dinheiro e fazendo o que não é para fazer. Então, isso demonstra, como eu falei agora há pouco aqui, a necessidade e a importância de valorizar o profissional assistente social. Clotilde, obrigado por esse momento rico que nós tivemos hoje aqui. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele traz informações riquíssimas para a nossa sociedade, para a nossa Campo Grande. Eu quero agradecer quando você aceitou o convite de estar comigo aqui. Como eu disse aqui no começo, o podcast da Rádio Resgate, ele é um podcast que, acima de tudo, traz aqui nossos amigos. Então, a gente está numa sala de bate-papo, onde, por acaso, é gravado e filmado, para que depois fique o registro, para que também nós, através da Rádio Resgate, levemos informações importantíssimas para você não ficar com dúvida acerca de uma profissão tão importante, tão célebre, tão necessária para esse tempo que a gente tem vivenciado com tanta falta de amor. Eu achei muito lindo, Clotilde, quando você falou assim, né? Que quando você vai fazer um atendimento, no primeiro aspecto do atendimento, você disse, o que nós precisamos fazer no primeiro aspecto do acolhimento é o amor. É o amor. E, na verdade, a Bíblia diz, né, que Paulo traz ali uma carta em Coríntios 13, importantíssima, quando ele fala que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu subjugasse o meu próprio corpo, sem amor, nada valeria. Então, é isso. Clotilde, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disposição, muito obrigado pelas tuas informações. A Rádio Resgate agradece você cordialmente e que Deus continue nos abençoando nesse dia. Pode despedir aí dos nossos ouvintes, Clô. Então, eu primeiramente eu agradeço a Deus, né, por essa grande oportunidade, porque é através dele, é ele que determina tudo. Eu tenho muita intimidade com Deus e conversei com ele. Eu falei, Senhor, se ele me chamou, é porque o Senhor me quer lá. E eu vou. Que legal. Eu vou. E assim, diante de tantas outras assistentes sociais, né, com outro horizonte, com outro olhar, né, com mais conhecimento do que eu, né, eu reconheço isso. Eu sou um grão de areia no deserto das assistentes sociais, né, com tantas outras aí, outras pessoas, né, que são muito mais, têm mais conhecimento do que eu, mas eu fui convidada. Certamente tem um objetivo, tem um porquê, né? Até um colega meu falou assim, ele escreveu para mim, falou, nossa, Clô, no meio de tantas mil assistentes sociais você foi convidada, é porque tem um objetivo. Eu falei, realmente, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, né? Até respondi. Mas eu me sinto honrada. Amém. Por ter sido convidada pelo senhor, que o senhor também conhece tantas assistentes Conheço sociais. a tua história, né, Clô? E conheço o trabalho que você desenvolveu durante todos esses anos. Então, eu achei muito importante trazê-la aqui, porque, acima de tudo, não só as informações que você nos traz, mas o ambiente que você é. Isso é importante. Obrigada. E as pessoas são o senhor ambiente. pode ter certeza, viu? Que essa intimidade que eu tenho com Deus, eu trago dentro do meu coração. Eu faço isso do meu trabalho, a minha missão para com Deus. Amém. Sabe? Por isso que você falou, né, Clô, que se você não tiver vocação, não vá. Não vai. Sem vocação não vai. É preciso ter essa vocação. E amar verdadeiramente a Deus e amar as pessoas como se ama realmente a si próprio. Muito bem. Você, ouvinte da Rádio Resgate, continue conosco. Nós estamos encerrando agora aqui esse podcast tão maravilhoso, tão gostoso. Nós ficamos aqui por 1 hora batendo um papo. O tempo passou muito rápido. São 10h05 da manhã. Bom dia, você, ouvinte da Rádio Resgate. Nós estamos encerrando, declarando hoje sobre a tua vida a bênção de Deus, declarando que Deus te surpreenda hoje positivamente,
Que Deus hoje, Ele abençoe a tua vida, Ele te prospere, Ele te leve a lugares, Ele te enriqueça. Que Deus hoje te dê ousadia para você resolver problemas. Enfrente os teus problemas. Entregue o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37:5, e confie nele e Ele tudo fará. Porque Ele é o Deus eterno, é o Deus Olã. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Ele é o Alfa e o Ômega. Então confia no Senhor, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Bom dia, você ouvinte da Rádio Resgate. Continue conectado nessa rádio que transforma vidas. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu ouvido, mas eu creio também que nós engrandecemos você hoje com informações de excelência. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem no novo podcast, se Deus quiser e permitir. Valeu, gente. Um abração.